Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui na nossa correção da nossa avaliação. Gente, olha só, como a gente vai fazer a correção tanto da avaliação de história como da de arte, então eu não vou ler todas as alternativas, tá? Então a gente vai ser bem mais objetivo, certo? Então eu queria pedir para vocês que vocês ligassem o áudio apenas em algum momento que vocês forem fazer alguma pergunta, certo? Se for fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, aí vocês ligam o áudio, certo? Até porque, né, como eu não corrigi ainda, eu não sei como foi o resultado, como foram as notas de vocês ainda. E aí, né, se eu também não sei, vocês também não sabem se ficaram ou não de recuperação. Tá? Então pode ser que alguns cerimônias por aqui, principalmente aqueles que faltam muita aula, esses aí eu acho que quase que certeza vai ficar para recuperação, né, para prova, para aula e prova de recuperação, porque não tem como você passar se você falta aula, né? Eu entendo que muitos aqui que faltaram durante esse período todo aí foi por questão da internet, mas tem muitos que faltam porque não querem, porque tem preguiça, enfim. Tá, gente? Então, o momento de você tirar alguma dúvida é agora, tá? Então, vamos conferindo aí pelo gabarito de vocês, né? Pela lembrança de vocês aí, se vocês acertaram ou não as questões, tá? E se tiver alguma dúvida, pode ligar o seu áudio, ok? Então, vamos lá. Então, vamos avançar aqui. Então, abaixo essa sinal alternativa que expõe de forma correta o objetivo ou as funções. Eu não sei porque não está aparecendo para mim aqui completa essas questões. Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho mais, para ver se ela aparece. Tá, apareceu aqui, ficou melhor. A função, né, o objetivo ou a função das bandeiras. Cara, é um assunto facílimo essa questão aqui. Né? Tá Facílimo, facílimo. Né? A prova como um todo, na verdade, estava bem simples. Né? Como um todo. Então, a única questão que vai se encaixar perfeitamente é a letra C. Buscar e reconhecer, no caso, buscar reconhecer o interior do Brasil, né? Além de procurar riquezas e aprisionar indígenas, né? Aqueles fugitivos indígenas. Tá? Então, essa daqui é questão muito, muito, muito fácil. Certo? Vamos lá, próxima questão. Alguns historiadores classificam estas revoltas em nativistas, no caso, estou me referindo aqui a todas as revoltas que aconteceram no Brasil, né? E a divisão é nativistas ou nacionalistas ou emancipacionistas. Eu até falei isso para vocês também, tá? Lembrem aí. Nativistas, aquelas que têm o objetivo de resolver alguma coisa local, né? Que não tem o objetivo de se separar de Portugal. Já as revoltas emancipacionistas ou nacionalistas, já na mesma coisa, certo? Tem o objetivo de se separar de Portugal, ok? Então, assinala a alternativa que expõe corretamente o sentido de revoltas nativistas. Como eu acabei de falar para vocês, a única questão que vai se encaixar perfeitamente estava logo na cara de vocês no slide. Este termo significa dizer que os revoltosos não lutavam pela independência geral, tá? Eles não tinham interesse de se separar de Portugal. Entretanto, já eram brasileiros. Então, se você for observar, com relação às outras questões, é a única que se encaixa perfeitamente. Tá? É aquilo que eu falo para você, gente. Muitas vezes é questão de leitura. Tá? É questão de você ler corretamente, ler com calma. Tá? Vamos lá. A terceira, com relação à revolta dos Beckman, muito, 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 muito fácil. Letra B. Combate ao monopólio e aos altos preços praticados pela Companhia do Comércio do Maranhão. Né? E também aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, do Maranhão. E também aos jesuítas, que queriam impedir os grandes proprietários de escravizar os indígenas. Cara, eu dei a resposta. Naquelas nossas aulas, que foi a revisão, né, dessas revoltas, ou seja, cada aula foi 2 revoltas, cara, praticamente ele estava dando todas as respostas da prova. Certo? Então, a única que se encaixa perfeitamente, letra B. Ok? Vamos lá para a terceira. Vamos conferindo aí no gabarito de vocês, tá, gente? Vamos conferindo aí. A quarta questão assinala abaixo as principais características da chamada Guerra dos Emboabas. Praticamente também dei a resposta para vocês. Tá? Luta entre paulistas e forasteiros, portugueses ou brasileiros, pelo domínio da região. Ou seja, que região era essa? Vamos lá, quem vai salvar a pátria? Qual era essa região que eles estavam lutando? Nessa Guerra dos Emboabas? Qual era a região que eles estavam lutando? Minas Gerais? Pernambuco. Foi uma pergunta ou foi uma resposta? Resposta. Resposta. Ficou parecendo uma pergunta. Minas Gerais? Minas Gerais. Minas Gerais, gente. Minas Gerais. Guerra dos Emboabas foi na região das Minas. Tá? Agora sim. Beleza, tá? Então vamos lá para a próxima. Guerra dos Emboabas. Assinala a alternativa abaixo que expõe
A principal consequência, gente, isso tem no slide, e na aula de ontem, na nossa revisão, na nossa aula de ontem, logo no começo da aula eu dei uma revisadazinha, eu falei sobre isso. Gente, a principal consequência foi a separação. Eu falei muito para vocês sobre isso, que era uma capitania só, né, era de São Vicente. E a partir da Guerra dos Emboabas, houve esse rompimento, essa separação, né, aí, essa separação da região das Minas, que se dividiu em capitania de São Paulo e capitania de Minas Gerais. Tá? Isso tinha no slide, inclusive. Certo? Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Sobre a Guerra dos Mascates, essa daqui sim, viu, Luísa? Essa daqui sim foi lá em Recife, foi lá em Pernambuco. Tá? Então, o que foi a Guerra dos Mascates, pessoal? Foi aquela treta que rolou entre os comerciantes de Recife, né, e os produtores de açúcar, os fazendeiros de Olinda. Então, a única questão que se encaixa perfeitamente, letra A. Tá? Ó, foi uma luta dos comerciantes para levar Recife à categoria de vila, em oposição aos produtores de açúcar de Olinda. Gente, era a única questão que se encaixava perfeitamente. Certo? Perfeitamente. Tá? Espero, ainda não corrigi a prova de vocês, mas espero muito, cara, que vocês não tenham errado essas questões bobas. A única maneira de você ter errado essas questões só tem uma possibilidade. Você não ter assistido às aulas, e tem gente por aqui que falta muito. Eu não vou citar nomes, porque todo mundo já sabe quem são, não precisa estar citando nomes. Mas tem neguinho, tem galeguinho por aqui que falta muito. E eu não acho que isso seja todas as vezes questão da internet. Eu acho que é só preguiça mesmo. E desculpa, dá desculpa. Porque eu não consigo entender. Bicho, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Tem aluno do sexto ano que tá dando um show. Dando lapada em vocês. Sexto ano. Tá dando lapada. Então, bicho, aluno de sexto ano consegue entender os assuntos, e vocês? Só não aprende senão se faltar a aula. Tá dando desculpa. Certo? Então, a única possibilidade é essa. E outra, para ficar mais sério ainda, mesmo que você tivesse faltado essas aulas, poxa, tem as aulas gravadas no YouTube, que isso é uma regalia que não tem nas aulas presenciais. E outra, a nossa escola é a única que faz isso, de gravar e postar no YouTube, uma das poucas que fazem. Porque a outra escola que eu dou aula não faz isso, não. Perdeu a aula, se ferrou. E eu acho que aqui também deveria ter sido assim. Perdeu a aula, se ferrou. Não é para ter dado garapa para ninguém, não. Entendeu? Mas, enfim. Então, espero muito que eu não passe raiva quando eu for lá corrigir a prova de vocês. Espero muito. É porque foram um monte de questões bobas que, se vocês tivessem só assistido às aulas, vocês teriam acertado facilmente. A sétima questão, sobre a do Felipe dos Santos, né? Cara, logo na primeira linha, aqui na primeira frase, na primeira oração, até a vírgula, você já respondia a questão. Movimento em oposição às casas de fundição, que haviam aumentado a exploração e os impostos da coroa sobre as pessoas, né, ali, os mineiros. Tá? Então, outra questão, cara, meu Deus do céu, facílima, de graça, essa questão. Certo? De graça. E a última questão, né, aqui sobre um contexto geral das revoltas, né? Ou seja, você tem que imaginar todas as revoltas juntas, tá? O contexto geral sobre elas, né? Então, com base em tudo que você estudou até agora, né? Sobre, aliás, tudo que você estudou até agora, essa nova alternativa que mostra melhor o contexto geral de todas essas revoltas vistas até agora, tá? A única correta, a que vai se encaixar melhor, a que vai se encaixar perfeitamente, é a letra D. Ao estudarmos mais a fundo todas essas revoltas coloniais, nós notamos claramente que elas tiveram um caráter regional e econômico em suas raízes. Entretanto, nenhuma delas deu efetivamente certo. Gente, a gente viu que todas elas foram reprimidas. Os Beckman foram enforcados, na Guerra dos Emboabas, os paulistas foram massacrados, no Filipe dos Santos, o caba foi enforcado e esquartejado, né? Então, nós vimos que todas elas, né? A guerra a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, a gente viu que todas elas, a galera foi completamente esculhambada, né? A galera foi completamente esculhambada, certo? Então, é uma questão assim que não era uma questão muito difícil de você acertar. Aliás, não era muito difícil de você errar, na verdade, né? Não era muito difícil de você, né? Então, assim, vamos passar agora para a prova de arte, tá? Como ninguém ligou o áudio, eu vou imaginar
que vocês não estão com nenhuma dúvida. Tá? Até porque eu acho que vai vir uma galera para recuperação. Espero que não tenha ficado dúvida. Então vamos passar agora para a prova de arte. Bom, retomando aqui já na avaliação de arte, gente, vamos lá. Bem simples também, facílima essa prova aqui. Foi praticamente eu ter dado a nota de graça para vocês. E mais uma vez, se você tirou nota ruim nessa prova, a única possibilidade que me vem à mente é só aquela que eu falei para vocês. De você realmente não ter assistido às aulas, com um monte de desculpinha fraca, né? E não ter visto as aulas gravadas, que torna a tua desculpa mais fraca ainda. Mas vamos lá. O que significa a palavra teatro? Quem vai salvar a pátria? Eu, inclusive, até mandei vocês anotarem no caderno essa questão. Lugar Isso aqui, onde se vai para ver. onde se vai para ver. Né? Lugar onde se vai para ver. Isso aqui, cara, eu vou ficar... Né? Eu acho, tenho quase certeza que eu vou ficar muito estressado quando eu chegar lá na prova e ver que alguém errou essa questão. E olha que vai ter, viu? Eu tenho certeza absoluta que vai ter. Né? Eu já sei que eu vou ficar estressado, porque eu sei que vai ter gente que vai errar. Essa questão aqui, ele vai errar. Tá? Bom, segunda questão. Né? Ao estudarmos a origem do teatro, notamos que é uma arte muito antiga. Assim, podemos afirmar que os primeiros vestígios de representações remontam a quê? Né? Esses primeiros vestígios, essas primeiras manifestações teatrais. Lembra que eu estou falando aqui sobre os primeiros vestígios, ou seja, a primeira de todas. Cara, eu falei para vocês, né, que a primeira de todas... Oi? Eu lembro que o senhor tinha explicado isso. Eu falei, não se confundir. Exatamente, para não se confundir, né, com a pré-história e com a Grécia. Então, a resposta correta, gente, pré-história, né, onde já se notava as representações intrínsecas, ou seja, interligadas aos rituais cotidianos, a caça, a guerra, casamento, o nascimento, enfim. Cara, eu falei muito para vocês sobre essa questão aqui, muito, certo? Como todas as outras, né? As outras eu falei também bastante. Vamos lá. Essa daqui, né? Estou me referindo aqui que existem dois estilos de teatro na Grécia, a comédia e a tragédia. E a pergunta é, sobre a comédia, o que podemos afirmar? Gente, lembra que eu passei boa parte da aula explicando só o significado da palavra comédia antes e da comédia hoje, e da palavra tragédia antes e da palavra tragédia hoje? Eu acho que eu passei quase uns 30 minutos de aula só explicando isso. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante que vocês fossem reassistir as aulas gravadas, certo? E, cara, como era a comédia antes, pessoal? Será que a comédia era igual a hoje, que era só fazer rir? A comédia servia para você criticar os seus governantes e... Isso, exatamente. E as coisas do dia a dia, né? Então, aqui se encaixa perfeitamente. É um estilo pautado na zombaria, na sátira e na zombaria. Muitas vezes para com governantes ou situações cotidianas. Sim. Né? Essa aqui tá de graça, mano. De graça, de graça. A quarta questão, agora com relação à tragédia. Como era a tragédia? A tragédia era para representar guerras e outras coisas. Tipo, era praticamente a mesma coisa que a comédia, só que era algo mais pesado. Isso, perfeito. Era algo mais sério, né? Era uma peça mais séria, né? Mais pesada, uma história de guerra, uma história de uns romances e tal, assim, mais pesados. Então, a questão se encaixa perfeitamente. Estilo denso e pesado de história de deuses, de mitologia, grandes heróis ou guerras. Deixa eu ver, gente, como tá de graça essa prova. Seria a mesma coisa pegar os 4 pontos e dar para vocês. Né? Essa daqui também, bicho. Pelo amor de Deus, velho, eu tenho certeza que eu vou passar raiva, porque vai ter gente que vai ter errado essa questão. Gente, como é que surgiram o teatro? Como foi que surgiu o teatro? Ou seja, na Grécia, os rituais representativos do teatro surgiram de carreatas. Gente, qual era o nome dessas carreatas? O pessoal saía cantando no meio da rua, que eu até comparei com a procissão. Ditarambo. Ditarambos. Era um ditarambo. Né? E no slide, eu falei um monte durante a aula, passei uns 20 minutos falando só sobre isso, comparei com a procissão, deu exemplo até das carreatas de carnaval. Nas aulas de revisão eu falei também sobre isso. Então, bicho, se você errou essa questão aqui, mano, você tá com algum problema muito sério. Né? E o problema, sabe qual é? Ter faltado as aulas e não ter visto as aulas gravadas.
Enfim. Vamos lá para a próxima. Essa daqui é uma questãozinha de interpretação, né? Assinala a alternativa que demonstra de maneira correta os elementos principais ou tríade que compõem o teatro. Ou seja, quais são os 3 pilares do teatro? Para poder um teatro ser teatro, o que é que precisa? O que é que vocês acham? O que é que precisa? Eu coloquei a letra C. Ator, cena e público. Gente, a resposta correta, letra C. Se não tiver ator, não tem teatro. Era a única que se encaixava, praticamente. Isso, perfeitamente, exatamente, Larissa, perfeito. É a única que se encaixava, gente, né? Vamos imaginar, tem a cena pronta, o roteiro pronto e o público, mas não tem um ator. Não vai ter peça. Tem um ator, tem um roteiro, mas não tem quem assista. Não vai ter peça. Tem um ator, tem um público, mas não tem um roteiro, não tem uma história. Não vai ter peça. Sacou, gente, que como é fácil, cara, você acertar uma questão dessa? Questão de lógica, velho, questão de lógica, né? A 7ª questão, essa aqui vocês poderiam até ter pesquisado também, eu falei para vocês um pouco sobre ela, né? O famoso Teatro das Sombras, que é um dos teatros mais antigos do mundo. Tem até algumas pessoas que dizem que foi o primeiro a aparecer no mundo, então ele surge, aqui está a questão correta, nem os anteriores, tá? Mas, então, essa questão aqui, como eu falei pouco sobre ela, não se preocupe com ela, tá? Eu vou lá olhar as respostas de vocês, e se tiver uma resposta pelo menos aproximada, eu vou considerar como correta. Se eu não me Beleza? engano, eu coloquei nenhuma das anteriores. Eu acho que eu marquei a letra A, não sei. Eu botei a letra A. Eu botei a Eu letra A. coloquei a letra A também. Pronto, então perfeito. Não se preocupe, vou até mudar aqui a chave da resposta, porque como eu sei que a maioria marcou essa daqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar desse jeito aqui mesmo. Tá certinho assim. Enfim, tá? Mas não se preocupe não, gente. Eu vou ver ela direitinho lá e só organizar a nota, tá? Não se preocupem não. E a última questão, utilizando-se da lógica e de seu conhecimento sobre o Teatro das Sombras, né? Aqui não faz parte das características do Teatro das Sombras, certo? Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Ele busca inovar com suas cores fortes. Eu fiz esse negócio aí. Ou seja, Não, José, que raça é essa, pelo amor de Deus? como é que pode ser Teatro das Sombras? A pessoa nem estudando dava para responder. Como é que vai ter forte cor se é tipo sombra? Exatamente. Ou seja, mesmo que você não tivesse visto jamais na vida esse assunto aqui, Mas só eu você não duvido, não. o cérebro um pouquinho para funcionar. Um pouquinho só, precisa ser muito não, só um pouquinho de nada. Gente, como vocês falaram, como é possível ter cores no teatro que é de sombra? Faz nem sentido. Sabe? Não faz nem sentido. Mas não duvide que isso pode acontecer. Não, mano, pode ter certeza, Paulinha. Pode ter certeza que vai ter neguinho que vai ter marcado essa. Pode ter certeza absoluta que vai ter. Não, que pode não ter marcado essa. Né? Pode ter certeza absoluta que vai ter gente que vai ter errado essa questão. Né? Mas enfim, meus amores, então é isso. Então corrigimos aqui tanto a prova de história quanto a de arte. Então, após vocês receberem a nota de vocês na segunda-feira, vocês vão conferir lá se você ficou para recuperação. É só você dar uma olhadinha nessas provas aqui, né? Nessa aula de agora, nessa revisão de agora das 2 provas, até porque o assunto, né, para quem ficar de recuperação, o assunto da prova será o mesmo, tá? Ou seja, para quem ficou em recuperação em história, o assunto será sobre as revoltas coloniais. E para quem ficou em arte, o assunto será teatro, ok? Não, então, não aceito. por hoje é